Mas, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Feriadão, segunda-feira, mas nós estamos aqui trabalhando. E agora eu quero compartilhar com vocês a aula de hoje. Seria presencial, porém, nós vamos fazer aqui através do nosso estúdio. Ó, estúdio, hein? Tudo é um investimento, né? Para que vocês... Nós estamos praticamente terminando o livro. Porém, como existe muito conteúdo, eu estou tentando passar aos poucos para que vocês assimilem bem. Porque tanto homilética como hermenêutica são ferramentas poderosíssimas para a propagação do evangelho de forma eficaz, coerente, enfim. Okay? Então nós estamos no livro de homilética, tá? Pega o seu livro, por favor, sua Bíblia, e nós vamos na página 103. Eu quero que você pegue na página 103, ok? E capítulo de número 4, tá bom? Homilética, página 103, capítulo de número 4, tá bom? Um pouquinho da introdução aqui. Diz assim, a composição do sermão. Parte 1, introdução e ilustração, ok? Vamos lá. Neste capítulo abordaremos algo importante para a organização e o desenvolvimento da mensagem, que são as partes que compõem o sermão. Por meio delas, será possível transmitir uma mensagem lógica e sequencial, bem como possibilitar ao pregador melhor desenvoltura e dinamismo na comunicação da palavra de Deus. Veja que o tempo todo nós estamos falando sobre lógica, sequência, desenvolvimento, clareza, possibilidade de comunicar melhor o evangelho, ok? Então vamos lá. Veremos que a divisão é necessária tanto para o bom andamento do sermão como para facilitar a apreensão por parte dos ouvintes. As partes que compõem são o título, o texto, o tema, a introdução, a ilustração, o conteúdo e a conclusão. Então estas são as partes do sermão, ok? Para facilitar o estudo, trabalharemos neste capítulo as 5 primeiras, que fazem parte da divisão funcional do sermão, fazê-lo funcionar, ok? As quais devem ser preparadas com bastante cuidado, pois da boa preparação das partes depende o sucesso da mensagem comunicada. Se a entrada não for cativante, não despertará nos ouvintes o interesse para ouvir o que se está falando, e haverá grande dificuldade de se chegar até o final com louvor. Podemos afirmar que dentre as partes que compõem o sermão, a introdução é a mais difícil, por isso exige muita atenção e dedicação no seu preparo. E o que mais que a gente tem aqui? Na última linha, em capítulo separado apresentaremos as outras partes que são o conteúdo e a conclusão. Então isso vai ser dividido em 2, porque são fundamentais, ok? Então nós vamos trabalhar agora, nessa primeira parte aqui, nós vamos trabalhar com exceção do conteúdo e da conclusão, nós vamos trabalhar o título, o texto, o tema, a introdução e a ilustração, ok? Pegue o seu livro aí, por favor, lembrando que eu recomendo que você estude e acompanhe pelo seu livro, ok? É fundamental. E leia ele sempre que possível. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela de apoio. Vamos lá. Página de número 103, ok? A introdução, então, do capítulo 4 aqui, quanto da composição, introdução e ilustração do sermão, nos chama a atenção, e eu já destaquei sobre isso, a organização das partes que compõem o sermão. Então você destaca, escreve aí em algum lugar, o objetivo sempre será, objetivo lógico, tem que fazer sentido, as pessoas precisam olhar para você e dizer assim, poxa, sobre o que eles estão falando, né? Existe um momento interessante na Bíblia, se você puder pegar aí, livro de Atos dos Apóstolos, pega já a sua Bíblia aí, livro de Atos dos Apóstolos. Agora veja só o capítulo de número 2. É interessante destacar isso, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E versículo de número 1 diz assim, ó,
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordantemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: que é isso? Como isso é possível? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Gente, isso aqui é muito legal. Anote aí na sua Bíblia. Veja que o enchimento do Espírito Santo e a descida do Espírito Santo, mais as línguas estranhas, produziram o quê? O efeito sobrenatural de entendimento do Evangelho. O efeito sobrenatural de entendimento. Então, veja, o sermão precisa ser lógico. Todas as pessoas presentes, doutos ou indoutos, em um culto público, todos, independente da sua cultura ou nível de intelectualidade, todos precisam ouvir e dizer: estou entendendo o que essa pessoa está dizendo. Organizações que compõem o sermão, olha ali a nossa tela. Lógica, sequência, ou seja, tem que fazer sentido, senão dá a impressão que você está perdido. Tem que ter um desenvolvimento, quer dizer, algo que produz conforto, segurança, que traga significado e que as pessoas passem a acreditar que você sabe o que você está fazendo. Tenha dinâmica na comunicação, ou seja, que haja uma sequência, um ritmo, um ambiente que não se estresse, não se sinta fadigado, e você sabe que quando terminar, a sensação que vai ficar é que foi muito bom ter estado ali naquela reunião, ok? A dinâmica produz isso. Aí nós temos na página de número 100 começa na 103, mas vamos considerar aqui 104 e 105, por favor, quanto ao título. Então, nós começamos aqui a falar sobre o título. O que é o título? Veja que lá na frente a gente vai entender um pouquinho a diferença entre título e tema. Qual é o título da mensagem? Qual é o tema da mensagem? É a mesma coisa? Não, é diferente. Então, o que é o título da mensagem? O título da mensagem, olha aí a nossa tela aí no computador. Ele identifica o sermão e produz interesse, deixando o sermão atrativo. Então, quando você tem, de forma criativa, inteligente, o título da mensagem, isso já vai consideravelmente chamar a atenção, despertar o interesse, vai ficar atrativo e as pessoas terão realmente curiosidade de continuar ouvindo o que você está falando. Aí nós consideramos algumas coisas quanto à identificação do sermão e o lado atrativo do sermão. Então vamos lá. Uma vez que você determina o título, como é que eu determino esse título, pastor? Primeiro, sempre buscando a direção de Deus em tudo. E isso está conectado à vida de oração e total dependência de Deus e da palavra de Deus. Porque virá a sua mente, virá o seu coração o título da mensagem, que também se tornará poderoso, profético no seu efeito. Depois, estudar o texto exaustivamente. Para quê? Para que você desenvolva uma boa leitura, para que você também sinta a necessidade de consultar outros materiais. Ou seja, leia o capítulo, mesmo que a sua mensagem se baseie num versículo só. Leia o capítulo todo. Se for necessário, estude o livro. Estude o personagem. Procure saber o máximo possível sobre a pessoa de quem você está falando, baseado no que você está falando. E o exercício de ler exaustivamente vai te dar domínio do conteúdo e domínio do texto. Ok? Quando você vê pessoas citando textos de cor, citando textos e versículos inteiros, aquilo ali não está sendo revelado necessariamente pelo Espírito Santo, sem antes ter uma base de leitura suficiente. Se você não leu nada, o Espírito Santo não vai te lembrar nada. Agora,
À medida que você lê e relê, aquilo fica na sua mente. De repente, quando menos se espera, você está citando por completo. Quem está ouvindo isso lá no auditório diz assim, olha, ele me respeita, ele estudou, ele investiu tempo em estudar o texto que ele está falando. Então, ok? Letra C, definir o objetivo do sermão. Então, o título, ele visa, com a direção de Deus e com o domínio do texto, deixar o sermão objetivo. Então, quem ouvir o título da sua mensagem já vai entender. É sobre isso que ele vai falar. E, letra D, no nosso quadro ali, desenvolver com base no título e objetivo. Ou seja, com base no título e no objetivo do sermão, você consegue com que o seu sermão tenha conexão com o seu título. O desenvolvimento baseado no título trará ao seu sermão objetividade. Então, quando você dá um título, você tem que desenvolver o sermão baseado nesse título para que ele fique objetivo. Se você respeitar o título durante o desenvolvimento do sermão, você não ficará perdido durante a mensagem. Então você vai saber o que você está falando. Nós temos na página de número 105, e eu reproduzi aí, está no computador, dá uma olhadinha, se você puder, o exemplo que ele nos dá, ok? Então nós temos ali, ó, ele nos dá o exemplo do texto de Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É um versículo longo. Título: Os salvos estão preparados para vencer a maratona celestial. Pronto, aí está o título. Ok? Perceba que este título, que o livro nos sugere como exemplo do versículo 1 do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, percebe que ele é um título com uma força de declaração. Os salvos estão preparados para vencer a maratona celestial. O título ele pode ser uma declaração, ele pode ser uma exclamação, ele pode ser uma afirmação, ele pode ser uma interrogação. Vamos mais um exemplo que o livro nos dá. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Sugestão do título, uma exclamação. Triunfando na batalha pela fé em Jesus Cristo. Está aí o título da mensagem. Outro exemplo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Esse título agora tem característica de afirmação. Veja lá. Jesus Cristo é Senhor, Salvador e único mediador entre Deus e os homens. É sobre isso que eu quero falar esta noite. Ok? Esse é o título. Mais um exemplo, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. A sugestão do título desse versículo é uma interrogação, uma pergunta. Qual é o título da mensagem? O que fazer para obter o crescimento espiritual? Está no título. Como é que a gente obtém crescimento espiritual? Pela graça e pelo conhecimento da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Está aí feito. Está muito simples e fácil. Eu acredito que você consegue, a partir de agora, entender de uma forma bem mais abrangente a estruturação de um sermão. Você que já prega, que gosta de pregar, tá aí, você nunca mais vai pregar do mesmo jeito, ok? Vai ficar organizado, bonito e agradável, ok? Página de número 106. Vamos lá, página de número 106, 4.2. Quanto ao texto, ok? O texto que você escolhe na Bíblia, o capítulo, o versículo, ou, enfim, o livro, o texto é importantíssimo. Estudar sobre ele e dominar sobre ele. Lembre-se, o texto que nós estamos escolhendo para ministrar
é a base da palavra de Deus, de onde sairá toda a argumentação, toda a direção de Deus para os nossos ouvintes. Então é importante que você respeite o texto, que você leve em consideração e domine o conteúdo, o entendimento, enfim. 1, 2, 3, a quarta linha da página 106 diz assim, ó: o texto é a chave para a fundamentação do discurso. Depende dele todo o desenvolvimento, pois a partir dele é que será formada a mensagem. Portanto, se o pregador deseja transmitir a palavra de Deus, deverá meditar nesse texto de dia e de noite. E uma observação, que é algo que eu também desenvolvo, e eu creio nisso, olha o que diz: amar o texto e guardar o texto no seu coração. É algo que vai consumir você. Quanto mais ler a Bíblia, mais mensagem você terá, pois a meditação nos textos bíblicos é que trazem a inspiração. Na página de número 107, nós temos um quadro. E a sugestão aqui que o livro nos dá é muito interessante. Ó. Olha lá. Ali está um desenho de um livro, né, que sugere a Escritura Sagrada, ok? Então, o que você tem que ter para ministrar o sermão de uma forma estruturada, organizada, sequencial, lógica, dinâmica, criativa? Olha lá. Ali está a base de tudo. Se você estiver vendo aqui, ó, tá vendo aqui? A base de tudo aqui, ó, Escritura Sagrada, é a base de tudo. Então você tem o texto que você extraiu daqui, certo? Tem o texto que você extraiu daqui. Aqui você tem, o que você faz com esse texto? Ler, leitura, meditar, refletir, estudar e interpretar. Quando você pega a palavra de Deus e você pega o texto com leitura, meditação, estudo e interpretação, aqui ó, resultado final. Você tem, opa, eu mexi aqui, não tem problema, toda a movimentação aqui aparece. Então vamos lá, tudo está sendo gravado. Então você tem aqui, ó, como resultado final, a mensagem de Deus propriamente dita, ok? Tá aqui, ó. E a página aqui está 106, mas na verdade a página é 107, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá agora, página de número 107, sim? Ok? E vamos para o tema. Nós estávamos falando de título. Agora vamos para o tema. Então, a palavra tema, o livro nos dá aqui o significado dela. Tema, ou seja, a palavra tema significa aquilo que está dentro, aquilo que está guardado, aquilo que está depositado. Então a diferença fica assim, ó. Qual é a diferença entre o título e o tema da mensagem? O título apresenta o que vai ser falado de uma maneira geral, ok? O tema é um resumo do assunto mais direto, com foco no conteúdo. Essa é a diferença. O título é aquilo que vai te dar de uma forma prática e geral. O tema está mais sintetizado, mais resumido e que foca direto o conteúdo. Nós temos algumas sugestões aqui e alguns exemplos. Vamos avançar um pouquinho na nossa tela aqui. Na página de número 108, existe aqui a sugestão quanto da elaboração do tema. Para que nós possamos elaborar o tema com responsabilidade, o que a gente precisa ter em mente? Não só o título, muito mais ainda o tema, letra A, precisa ter como base a oração. Porque a inspiração vem de Deus. Você pode até ter uma ideia para o título, ok? Como alcançar a graça que há e o conhecimento que há em Cristo Jesus. Ok? Agora, qual é o tema disso? O título é Como alcançar a graça e o conhecimento que há em Cristo Jesus. Vamos usar os exemplos que a gente tem? Voltando à tela lá atrás, ó. Faça o caminho inverso. Por exemplo, olha ali Hebreus capítulo 12, versículo 1. Tá vendo aqui, ó? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Título:
Os salvos estão preparados para vencer a maratona celestial, ok? Esse é o título. Aí alguém te pergunta, mas você vai falar basicamente sobre o quê? Qual é o tema? Aí você diz, eu vou falar sobre a nossa corrida. Eu vou falar basicamente sobre as pessoas que nos cercam, sobre a grande nuvem de testemunhas que nos acompanham. Você sabia que o fato de estarmos de pé também ajuda a muitos permanecerem de pé? Esse é o meu tema. Vocês entenderam? De novo, mais um exemplo. Vamos usar lá 2 Coríntios 12:14. Qual que é o título? Triunfando na batalha pela fé em Jesus Cristo. Mas basicamente o seu tema é o quê? Eu quero falar sobre a graça de Deus em Cristo, que nos ajuda a triunfar, que nos ajuda a se encher do seu conhecimento. É mais ou menos isso. Aqui está o tema. Perceberam? Mais um? Vamos mais um. 1 Timóteo 2:5. Qual que é o título? Jesus Cristo é Senhor, Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Mas qual é o tema dessa mensagem? Você vai falar sobre o que exatamente? Eu vou falar sobre o único acesso entre Deus e os homens. Eu quero falar sobre a pessoa de Jesus. Perceberam? Essa é a ideia que nós estamos recebendo quando da diferença entre título e tema, considerando, letra A, olha de novo lá, que a oração ela é fundamental para que a inspiração de Deus venha sobre o tema daquilo que a gente quer falar. Segundo, o tema também depende da leitura bíblica. Ela é a fonte de toda a pregação. Também, o tema na sua síntese ou no seu resumo, você consegue descobrir, pelo tema, você consegue manifestar, revelar a tônica do texto ou o versículo que vai definir, e muitas vezes em uma única palavra, o que realmente você quer falar sobre aquele assunto, que é o tema do sermão. Nós temos na página 109 um quadro de exemplo também. Vamos lá ver esse quadro de exemplo. Está lá, ó. Veja que nós temos um texto na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 14. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Veja que é um texto extenso, tá? Veja que é um texto extenso. Ele vai são praticamente 12 versículos. Então pega aí, segunda carta de Paulo. Vamos direto ao texto aqui, para que a gente consiga entender a sugestão. Segunda carta de Paulo, capítulo 1, né? Vamos lá. Versículo 6 até o 14. Então presta atenção no texto. Se você não tem uma Bíblia aí, o que é quase que inadmissível, mas tudo bem. Não estou vendo, né? Deus está. Pega a Bíblia. Se não, me ouve, tá? Vai me ouvindo aí. Versículo 6. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Vamos junto. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo
que habita em vós. Agora, esse é o texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Olha o título. Olha lá o título como é que fica. Apóstolo Paulo, um exemplo de fé e dedicação ao Evangelho de Cristo. Mas qual é o tema da sua mensagem? Você quer falar sobre o quê? Eu quero falar sobre palavras de fé de um homem de fé. Consegue entender? Vocês precisam estar comigo no texto bíblico para entender título e tema. Segundo exemplo, pega a Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Pastor, por que o senhor sempre insiste em ler a Bíblia? Queridão, na boa, talvez muitos de vocês não tenham tempo nem de ler a Bíblia ao longo da semana. Isso é o que eu faço, é a minha vida, não é? Então, nesse instante aqui, quando eu digo pegue a Bíblia, é a oportunidade. Eu não digo para aqueles que leem com frequência, mas é a oportunidade de você dizer, li a Bíblia essa semana. E leu muito. Talvez até textos que você nunca tinha lido. Vamos lá? Mateus capítulo 14. Abre aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, preste atenção, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus pela palavra de Deus. Bom, qual é o título da mensagem? Com Jesus, o crente vive a verdadeira paz em qualquer circunstância. Mas qual é o tema? Você vai falar sobre o que, pregador? Eu vou falar sobre como ter paz na hora da tormenta. Pronto. Essa é a diferença. Vamos lá? Vamos praticar mais? Escritor aos Hebreus, capítulo 2. Vamos lá comigo. Pegue a sua Bíblia. Eu vou acreditar, irmãos, que eu não estou te vendo. Tá? Não mentis a mim, mas mentis ao Espírito Santo e a Deus que tudo vê. Vou acreditar que você está lendo a Bíblia comigo, tá? Hebreus capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Olha lá. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Título da mensagem: o império de Satanás e a morte foram derrotados por Jesus na cruz. Mas qual é o tema? O senhor quer falar sobre o quê? A senhora vai falar sobre o quê, pastora? Vai pregar sobre o quê, pregadora? Eu quero falar esta noite, tema, sobre onde está a morte e a tua vitória? Tá bom, é isso. Mais um? Vamos todos eles. Deuteronômio, pega aí a Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 30. É assim que você vai aprendendo a encontrar os livros da Bíblia, tá vendo? Deuteronômio, capítulo de número 30, dos versículos 11 a 19. Vamos lá? Vamos comigo? Vamos lá.
Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça subir para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir para que cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos, e que guardes os teus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Título da mensagem: na encruzilhada da vida, qual o caminho você deve seguir? Ou qual o caminho deve ser seguido? Qual é o tema? Sobre o que o Senhor está falando? Sobre o que será a mensagem? Qual é o tema? Escolhendo o caminho certo. Último texto, vamos lá, segundo Reis. Segundo livro do Reis, capítulo de número 13, ok? Segundo Reis, capítulo de número 13, do versículo 14 ao versículo 19. Vamos lá? Pega a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse, meu pai, ó carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Título da mensagem, o Senhor coloca nas mãos do crente a flecha do livramento. Tema da mensagem, tomando posse da vitória. Percebe? Basicamente é isso. Então, quando você vai iniciar um sermão, por exemplo, você pode ler o texto e dizer, irmãos, o título desta mensagem é O Senhor coloca nas mãos do crente a flecha do livramento. Eu quero falar esta noite sobre como que você pode tomar posse da sua vitória. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda isso. Não, eu vou falar de novo. Eu quero que você repita aí. Eu não estou te vendo, mas eu confio. Eu quero que você repita. Você vai ler o texto bíblico, segundo Reis. Queridos, nesta noite eu quero convidar a você que abra a Bíblia comigo. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, dos versículos 14 a 19. Você faz a leitura do texto. Com base neste texto esta noite, eu tenho como título da mensagem, O Senhor coloca nas mãos do crente a flecha do livramento. Eu quero, em nome de Jesus, por alguns instantes, levar você ao segredo que esse texto me dá. Eu quero que você, esta noite, aprenda pela palavra de Deus como tomar posse da sua vitória. Beleza? Começa o desenvolvimento do sermão. Ó, faço isso há muitos anos, então é poderoso. Pegaram? Legal. Vamos avançar um pouquinho, então. Página de número 109, ok? A introdução.
Vamos lá? Olha o nosso quadro se você quiser, porque eu já fiz o resumo do livro para que você possa caminhar comigo, então vamos lá. A introdução, ela é de vital importância. Depois que você lê o texto bíblico, depois que você destacou o título e antecipou de forma sintetizada o tema, veja, tudo isso, ó, o tempo vai passando e o seu poder de argumentação vai aumentando. Em vez de ficar lá dizendo, ó meu Deus, ó meu pai, pai, Deus, pai, ei, pai, Deus, pai, Deus, e não sair do lugar nenhum, você já leu o texto, você destacou o título, você já parafraseou e reforçou pelo tema, agora você tem a introdução pela frente. E a introdução é o segredo de tudo. Espera um pouquinho. Aguinha? A introdução é o segredo de tudo. E é ali que a coisa se baseia. Então vamos lá. Olha lá o nosso quadro. A introdução vem logo após o tema e é parte crucial. Ok? Vamos corrigir lá o pregador? Tcharam, pum, corrigido. A introdução vem logo após o tema e ela se torna parte crucial do sermão, da mensagem. O pregador estabelece o tom do seu relacionamento com o público através da introdução. Segundo, se não for bem trabalhada, a introdução põe tudo a perder. Você pode ter um texto bom, um título bonito e um tema interessante, mas se você não souber introduzir isso, começar esse sermão, você pode pôr tudo a perder. Ok? O que mais? A introdução é a base sólida para estabelecer qualquer discurso, tese ou pregação. É a base determinante de tudo. Certo? O que mais? A introdução tem como objetivo despertar a atenção das pessoas, fazendo com que elas tenham interesse, fazendo com que elas realmente se importem e desejem ouvir o que você tem para dizer. Anote isso, deixe isso aí registrado. As aulas online que eu envio são legais porque você pode ter acesso a elas, né? Então, deixa isso aí registrado, deixa isso aí marcado, tá bom? Para que você possa ter em mente que esses pontos são determinantes para a introdução, certo? Estabelecer relacionamento, se não for bem feita, põe tudo a perder, é o alicerce, a base de todo discurso, tese ou pregação, e a introdução visa despertar a atenção, chamar a atenção das pessoas e despertar o interesse delas, ok? Vamos lá, na página de número 110, tem algo aqui importante que vocês precisam considerar, eu quero que você destaque, está no livro, mas eu destaquei aqui na nossa tela de aula, para você dar uma olhadinha. Pontos a serem observados para o sucesso da introdução. Primeiro, a estratégia. A introdução deve estar vinculada ao tema central do sermão, porém, você não pode entregar todo o sermão na introdução. Senão, quando você chegar no desenvolvimento do sermão, você fica chovendo molhado, fica repetindo, falando sempre as mesmas coisas, ou começa a inventar história, que é o famoso enchimento de linguiça. Então, na introdução, olha, você tem que se preparar, porque eu vou falar, e você entrega todo o segredo do sermão. Durante o sermão, a pessoa fica esperando algo maior, e se você não tem um poder de discurso, de retórica suficiente para engrandecer as palavras, com vocabulário, com um depósito bom de discurso e argumentação, você não vai conseguir sair do lugar. Então não entregue tudo, mas seja estratégico. Tem que estar vinculado com o tema central. Lá no meio do sermão eles vão dizer, faz sentido porque ele falou isso na introdução. Certo? Segundo, a introdução tem que ter bom senso. Ela não pode ser longa demais. Ela não pode comprometer o desenvolvimento geral do sermão, porque daí deixa de ser atrativo. Você está entendendo? Pastor, o que eu preciso levar em conta? Olha o que eu coloquei ali em letras itálicas entre parênteses. Olha ali. Lembre-se, as pessoas não sabem o que você vai dizer. As pessoas que estão ali não têm ideia do que você vai dizer. Então, se você controlar a ansiedade e colocar
no devido tempo e momento, a frase, a palavra do sermão, vai ficando atrativo, coerente, lógico, agradável. Então não precisa pegar a introdução e ficar falando demais. Tem gente que fala 40 minutos, 50 minutos e diz assim, bom, agora eu vou entrar na mensagem. Não tem problema. A sua introdução durou 40 minutos, a sua mensagem tem que ser pelo menos de 1 hora e tem que ser 2 vezes mais inteligente que a sua introdução. Então é melhor você fazer uma introdução menor, ser coerente com o resto do sermão, e você sai dali aplaudido, né? E o nome de Deus glorificado. Estratégia, bom senso e estruturação. Ou seja, não deixe para pensar na introdução na hora do sermão, ou na hora que você for pregar. Reflita nisso antes, pense nisso antes, enquanto você estiver estudando a palavra e o sermão, ok? Aí vem 3 palavrinhas aqui, pelo menos 2, bem esquisitas. Mas para a gente cumprir o cronograma aqui, eu vou mencioná-las e explicar para vocês. Vamos lá. O conteúdo que eu estou dando aqui agora está entre a página 110 e a página 111, ok? Vamos lá. Ok. A divisão de uma introdução, tecnicamente, cientificamente, tecnicamente, teologicamente, a título de oratória e discurso e blá, é feita assim, ó. Tem o exórdio, faltou um acentozinho aqui, ó. Exórdio, ok? A parte central e o introito, ok? Então vamos entender essas palavras esquisitas aqui, ó. Como se divide uma introdução? O exórdio é o início da introdução. Não podia só falar início, né? Para que um palavrão desse tamanho? Mas tá bom. Na verdade, a introdução, a própria introdução, ela tem que também ter a sua introdução, quer dizer, a introdução tem um início, aonde você começa a preparar o terreno, e ela pode ser também baseada em uma pequena ilustração para prender a atenção das pessoas. Eu observei ali, eu coloquei ali um destaque Billy Graham, coloquei? Eu já vou falar o porquê disso. Então, primeiro, exórdio é a parte de introdução. Você prepara o terreno, começa e pode ter como base uma pequena ilustração. Pode ser longa. Parte central, que vai dar sustentação, significado. Eu quero falar, estamos falando esta noite sobre isso. Por quê? Por essa e por essa razão. Porque a Bíblia diz, porque alguma coisa na ciência foi dito, porque alguma coisa na política acontece, depende do ambiente para o público e para o discurso e o tema e tal. Parte central da sustentação. E o introito, que é a parte final, onde você agora... O que é aquilo ali que eu escrevi? É isso mesmo. Quer dizer, é onde você prepara a entrada para o conteúdo. Você prepara isso. A gente vai escrevendo rápido, é tanta coisa para escrever. É onde você conclui a introdução e prepara para entrar. Você prepara a entrada no conteúdo. É isso. Esse D aqui não tem. Você prepara a entrada no conteúdo, ok? Então a introdução é assim. Você começa, introduz, pode ter como base uma ilustração, ok? Prende a atenção das pessoas. Dá uma sustentação de informação, já ali você pode dar uma informação inteligente. Conclui dizendo, vamos ao sermão. Eu quero começar agora pelo primeiro ponto. Número 1. Primeiro item. Parte A. Número 1. Ok? Por que eu observei ali o Billy Graham, que eu coloquei ali? Porque ele foi um grande gênio das ilustrações. Ele falava para muita gente, em muitos estádios, né? Ele falava para muita gente em estádios, em muitos lugares, sempre com um contingente de pessoas muito grande. E é difícil você prender a atenção de pessoas em estádio, ginásio, praça pública, igreja tumultuada com muita gente, entendeu? Às vezes você começa a ler a Bíblia, a pessoa não presta atenção, é um tumulto. Como é que Billy Graham prendia a atenção das pessoas? Ele contava uma história. Ele sempre tinha em mente uma ilustração. E a ilustração não tem um momento certo para entrar no sermão. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final,
não pode ser muito extenso, não pode ser exagerado, mas ele contava geralmente no começo. Quando Billy Graham começava a contar a história no começo, os estádios ficavam em silêncio, porque todo mundo gosta de ouvir uma história. Percebe? Grava essa, tá bom? Um pouquinho mais adiante, nós temos um exemplo. Na verdade, na página 112 e 113 do livro, nós temos dois exemplos, eu destaquei um, ok? A página de número 112, dá uma olhada ali comigo. O que a gente tem ali, ó? Então temos um exemplo aqui. Vamos lá. Título desse esboço. Com Jesus, o crente vive a verdadeira paz em qualquer circunstância. Base do sermão. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, que a gente leu anteriormente, que fala sobre a tempestade. Você pode dar o título primeiro, você pode ler primeiro o texto, não tem problema, desde que você tenha um lugar para destacar título, tema e introdução. Então vamos ver aqui completo, vamos ler aqui junto, completo. Olha lá, título. Com Jesus, o crente vive a verdadeira paz em qualquer circunstância. Queridos, esta noite eu quero falar que com Jesus, o crente vive a verdadeira paz em qualquer circunstância. Pegue a sua Bíblia comigo, por favor, e vamos abrir no texto, segundo escreveu Mateus no capítulo de número 14, versículo 22 a 33. Queridos, com base neste texto, o tema, eu quero falar sobre paz em momentos de tormenta. Como ter paz, como experimentar a paz em tormenta. Você não precisa dizer que é introdução, não precisa dizer que é tema, não precisa dizer que é título. Aí você transiciona para a introdução. Olha a introdução como ficou. Nesta história bíblica, Jesus instrui seus discípulos, obrigando-os a entrarem no barco e a partirem sem ele para atravessarem o lago da Galileia, que media cerca de 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, enquanto ele sobe ao monte para orar, ficando ali até o anoitecer. Depois de orar, ele fica na praia sozinho, observando os discípulos em suas dificuldades no meio da travessia. Em dado momento, ele se põe a caminhar sobre as águas, indo ao encontro deles em demonstração de grande poder, e ao alcançá-los, acalma a tempestade. Isto se deu quando já estavam no meio da travessia e não conseguiam progresso, mas com Jesus no barco, conseguiram chegar ao seu destino em paz. Entendemos que Jesus queria ensinar-lhes lições importantes para as suas vidas. Desta história, eu quero então agora destacar 5 atitudes que o crente deve tomar para alcançar a paz na tormenta. Primeiro, não partir sem Jesus. Segundo, buscar intimidade com ele. Terceiro, não duvidar do seu poder. Quarto, entregar-se totalmente a ele. Quinto, ter uma atitude de adoração plena. Venham comigo todos. Primeiro, não partir sem Jesus. Começa a desenvolver o assunto sobre não partir sem Jesus. E assim, gente, não é difícil. Você está entendendo? É por isso que existe essa disciplina de estudar e aprender. Você que tem uma chamada de Deus, você vai começar a pregar daqui em diante, você nunca mais vai ser o mesmo depois que você entender a dinâmica que existe. Pastor, mas parece que tem alguns pastores que pregam diferente. Talvez você olhe para mim também e diz, parece que o senhor prega um pouco diferente. Primeiro você tem que aprender a base, a estrutura como é. E à medida que o Espírito Santo vai te dando uma identidade, você amplia algumas coisas que vão se tornar relevantes na sua identidade como pregador. Mas antes disso, você tem que aprender como funciona o básico. Todo mundo começa construindo um muro, para depois entender como se faz paredes, telhado, cobertura, uma área, uma sacada. Primeiro você começa aprendendo uma parede e depois você expande isso. Legal, né? Gostei também. Vamos avançar um pouquinho mais nas nossas telas aqui. 4.5, páginas 114 e 115 do livro. Dá um pulinho lá. Quanto à ilustração, queridos,
A ilustração, como já disse anteriormente, ela pode estar presente na introdução, de forma discreta, não tão prolongada. A ilustração, ela ajuda muito no sermão. Só que não pode se contar 2, 3, 4, 5 ilustrações num único sermão. A ilustração funciona como uma parábola, que ela explica valores espirituais. Não pode ser mentirosa, pode ser criativa e fictícia, mas não mentirosa. Não pode ser exagerada. Então, o que a gente tem que considerar com relação à ilustração? Vamos lá. Está entre as páginas 114 e 115. Eu resumi para vocês. Letra A. A ilustração ela é conhecida como a janela do sermão. Você está pregando uma coisa, a pessoa talvez está com dificuldade de entender aquilo. Então você abre uma janela. Quando você abre uma janela, o sol entra, a luz entra. Então aumenta a capacidade da pessoa entender e o significado fica diferente. Ou expandido ou melhor. Diferente que eu quero dizer é, fica melhor. Tá? A pessoa entende melhor. Segundo, a ilustração, ela lança luz sobre o discurso, como eu disse para vocês, é a janela, traz luz. Letra C, pode ser um fato verídico, um verdadeiro, um testemunho pessoal seu. Muito cuidado para contar testemunhos de terceiros, porque se você não ouviu diretamente e não foi testemunha, você pode estar repassando uma mentira, e isso vai comprometer a legitimidade do sermão. Pode ser um fato verídico, verdadeiro, pode ser um fato fictício, ou seja, você pode construir uma ideia de uma história, de uma parábola para demonstrar algo espiritual. A ilustração não pode ser muito longa, porque você tem muita coisa para falar, ok? Letra E. Cuidado quando você contar fatos de terceiros, eu estou falando aqui. Atenção! Deve-se ter cuidado. Se não for apropriada a ilustração, não conte, porque senão você pode perder o sermão inteiro, ou se perder em todo o sermão. E letra G, não importa muito o momento da mensagem, pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final. Uma ilustração será sempre bem-vinda. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Nós temos agora na página 116 um exemplo. Então vamos lá ao exemplo. Está lá a mensagem. Vamos lá. Qual é o título da mensagem? Vamos ler o texto? Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler o texto. Pegue a Bíblia aí para ficar completo o nosso entendimento. Hebreus, capítulo 12, ok? Versículos 1 e 2. Ok? Vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos ao exemplo do livro, página de número 116. Vamos lá. Vamos fazer a dinâmica como se a gente estivesse pregando, ok? Queridos, esta noite eu quero convidar a todos para aqui, juntos. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Lê o texto, ok? O cristão deve estar preparado para a maratona celestial. Você pode, por exemplo, é um exemplo, mas você pode dizer assim, queridos, nós como cristãos devemos estar preparados para a maratona celestial. Vai para o tema. Preparem-se. Jesus está vindo. E precisamos estar preparados para quando ele voltar. Introdução. Estamos em plena maratona para o céu, cujo prêmio é a eternidade com Deus. O importante não é chegar em primeiro lugar, mas cruzar juntos a linha de chegada. E para isto, devemos, se preciso for, parar para ajudar o irmão que está caído.
Deixe-me lhes contar uma coisa. Prestem atenção, por favor. Foi realizada uma maratona com crianças especiais. Você pode dizer também, por exemplo, conta-se, irmãos, que foi realizada uma maratona com crianças especiais. Não era uma distância longa, mas para elas a ação se tornara muito longe. Ao ser dada a largada, começaram a correr. Os pais, nas arquibancadas, os incentivavam. De repente, uma das crianças caiu e se machucou. Ela pôs-se a chorar e não se levantou. Todas as outras pararam de correr, retornaram em direção ao colega caído e lhe ofereceram ajuda. Depois que a consolaram, juntos e de mãos dadas, continuaram a maratona, cruzando também juntos a linha de chegada. Foi uma lição em tanto. Todos no local não tinham palavras, estavam admirados com a atitude daquelas crianças. Essa é a mesma atitude que nós, salvos em Cristo, devemos ter uns para com os outros, dar as mãos e juntos cruzarmos a linha da eternidade. Então, em primeiro lugar, eu quero... Começa a desenvolver o sermão. Legal, né? Dá uma lidinha com carinho, anote isso aí. Queridos, concluindo, a próxima etapa, que são mais 2 aulas, em 2 aulas nós terminamos esse livro. Esta primeira parte de interpretação e desenvolvimento eu vou deixar assim. As próximas faremos juntos em sala de aula, porque ela vai ganhando corpo e dimensão tal que eu prefiro estar mais perto de vocês. Ouça esse vídeo, assista a ele várias vezes, desenvolva, leia os textos, anote o que for preciso e que você possa também crescer em Cristo, para que a partir de agora todas as suas reflexões, sermão, mensagem alcance níveis sobrenaturais e abençoe não só a sua vida, mas a vida de muita gente. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Obrigado pelo carinho. Lembre-se, nós não perdemos mais aula. Eu conto com vocês. Esse ano é o ano da nossa formatura. Deus abençoe. Até a próxima aula.